Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar o comportamento dos indutores quando aplicada uma tensão ou uma corrente alternada. No vídeo da aula 93, nós estudamos o comportamento dos resistores frente a uma tensão ou corrente alternada. Mais importante ainda, estudamos também o comportamento da derivada para sinais senoidais. Tá? Isso é muito importante quando nós vamos estudar agora o comportamento dos indutores e posteriormente dos capacitores frente a também sinais alternados, né, senoidais aí. Então, caso você não tenha visto o vídeo da aula 93, eu sugiro fortemente que você primeiro assista a esse vídeo, tá? O link está na descrição desse vídeo, né, da aula 93, e depois volte aqui para continuar os estudos, tá? É muito importante para que você tenha o completo entendimento do que acontece agora com os indutores. Para a configuração em série vista na figura 1, a tensão do dispositivo no interior da caixa se opõe à fonte de tensão E, reduzindo assim o valor da corrente I. O valor da tensão sobre o dispositivo é determinado por sua oposição ao fluxo de carga, ou seja, a corrente I. No caso de um dispositivo resistivo, observamos lá no 93 que a oposição se deve à resistência e que a tensão do dispositivo e a corrente do dispositivo estão relacionados segundo a lei de Ohm, ou seja, V dispositivo é igual a R vezes I. Quando nós estudamos os indutores ainda lá em corrente contínua, vimos que a tensão induzida ela depende da taxa de variação da corrente no dispositivo. Então, pessoal, isso resulta que quanto maior a frequência, maior a taxa de variação da corrente, o que resulta numa maior tensão induzida. Também estudamos que a indutância de um enrolamento determina a taxa de variação do fluxo magnético em relação à variação da corrente. E quanto maior a indutância, maior a taxa de variação do fluxo magnético, ou seja, maior a tensão induzida. Comparando as figuras 1 e 2, percebemos que valores crescentes de VL são diretamente relacionados a valores crescentes de oposição na figura 1. Como o VL aumenta tanto em função da velocidade angular ômega quanto da indutância, a oposição de um dispositivo indutivo tem a forma definida na figura 2. Caso você não se lembre de nossos estudos sobre os indutores, eu vou deixar o link de uma playlist na lista de vídeos de referência. Sabemos que VL é igual a L dI dt, onde ali L é a indutância e IL é a corrente no indutor. Aplicando a diferenciação em IL, temos que DIL dt é igual a D dt, que multiplica uma amplitude máxima da corrente, seno de ômega t, já que estamos trabalhando com sinais senoidais. E a derivada de seno de ômega t é ômega cosseno de ômega t, resultando em ômega I máximo cosseno de ômega t. Então podemos escrever VL igual a L dI dt como sendo L ômega I máximo cosseno de ômega t, que é igual a ômega L I máximo cosseno de ômega t. Ou ainda que a tensão VL é igual a V máximo seno de ômega t mais 90 graus, né? Lembre-se que cosseno é seno mais 90 graus. Aonde a amplitude máxima da tensão é determinada por ômega L corrente máxima. Observe mais uma vez que o valor de pico da tensão VL é diretamente proporcional à velocidade angular ômega, ou 2πf, e à indutância, como previmos na discussão anterior. O gráfico da figura 4 revela que, para um indutor, VL está adiantada 90 graus em relação a IL, ou IL está atrasada 90 graus em relação a VL. Se o ângulo de fase for incluído a expressão para IL, como a equação IL é igual a uma amplitude máxima, seno de ômega t mais ou menos θ, temos que para a tensão no indutor será ômega L V máximo, seno de ômega t mais ou menos um ângulo θ mais 90 graus. A oposição causada por um indutor em um circuito de corrente alternada senoidal pode ser calculada agora a partir da expressão efeito é igual a causa sobre a oposição, que para os nossos objetivos pode ser escrita como oposição é igual a causa sobre o efeito. Substituindo os valores, temos tensão máxima sobre a corrente máxima,
Mas a tensão máxima, como vimos há pouco, é ômega-L I máximo. Então, cancelando a corrente máxima, sobra para a gente que a oposição é ômega-L. Mostrando que a oposição criada pelo indutor em um circuito de corrente alternada senoidal é diretamente proporcional ao produto da velocidade angular pela indutância, confirmando nossas conclusões anteriores. A grandeza ômega-L é denominada reatância indutiva e é simbolizada por XL e medida em ohms, ou seja, a equação 1. Usando a forma da lei de Ohm, seu valor pode ser determinado a partir da expressão 2, onde a reatância indutiva é o valor da tensão máxima dividida pela corrente máxima. Então, pessoal, a reatância ela é uma oposição à corrente do indutor, o que resulta numa troca contínua de energia entre a fonte e o campo magnético desse indutor. Tá, pessoal? Então, de forma diferente do que ocorre lá com o resistor, o indutor ideal ele não dissipa a energia, tá? Lógico que a gente está desprezando aqui as próprias perdas internas do indutor, mas de forma geral o indutor ele não vai dissipar a energia, ele vai trocar a energia com a fonte. Vamos fazer agora uma simulação rápida, pessoal, aplicando uma tensão alternada no indutor. O circuito da figura 5 será usado para essa demonstração. Temos uma fonte de tensão alternada alimentando o indutor e através dos gráficos da tensão e da corrente no circuito, vamos analisar a resposta. Bom, pessoal, eu vou dar umas dicas para vocês aqui com relação à simulação, né, de circuitos com capacitores e indutores. Para quem está começando, né, é uma dica importante, que é um fenômeno que vai acontecer aí para a maioria dos simuladores, e no caso aqui eu estou num bem simples, né, no Falstad aqui. É o seguinte, ó, vamos colocar aqui então a nossa fonte de tensão, o indutor, né, Shift L para atalho aqui, fazer a conexão aqui por baixo e o nosso terra. Aqui em cima eu vou colocar um amperímetro para a gente fazer a medição da corrente e um voltímetro aqui para a medição da tensão, né? Tensão aqui no indutor. É o seguinte, pessoal, se eu colocar aqui, por exemplo, uma indutância de, vamos pôr aqui 0,1 Henry, tá? 100 mH. E eu vou colocar uma fonte de tensão, ela vai ser do tipo CA, correto? Vamos pôr aqui 100 volts. E colocar uma frequência bem baixa aqui, por exemplo, 10 Hz. Com esses valores, pessoal, nós vamos ter aqui uma reatância indutiva, conforme nós vimos nessa aula, de aproximadamente 6,283 ohms, correto? Então, é esperado que, quando nós tivermos uma amplitude de tensão de 100 volts, o valor da corrente, né, será de 100 dividido por 6,283 ohms, resulte ali em 15,92 amperes, e que a corrente esteja defasada em 90 graus. A questão aqui, pessoal, é que quando eu inicializar a simulação aqui, ó, colocar aqui então para a gente ver na saída a tensão, aqui no gráfico, e vou colocar também aqui, ó, a corrente no mesmo gráfico. Expandindo aqui o tamanho da imagem, confirmar aqui que está sendo plotado a corrente, ó. Marque sempre aqui, ó, mostrar corrente, salvar como padrão. Ok, ao inicializar essa simulação, pessoal, observe que a tensão ela vai atingir o valor de pico, mas a corrente, lógico, ela vai ter um atraso de 90 graus, entretanto, ela tem um valor CC aqui, tá? Ela vai estar apresentando um offset. Isso porque, pessoal, para valores contínuos, conforme nós vimos lá nos estudos sobre os indutores, né, demora um certo tempo para que o circuito entre em regime permanente, correto? Aqui, pessoal, como eu não tenho nenhuma resistência, a minha constante de tempo aqui para o simulador, ela tende ao infinito, né? Porque a constante de tempo do circuito aqui, L sobre R, né? Com a resistência aqui é zero. Então, a minha corrente aqui, ela nunca vai ter um valor médio igual a zero. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Deixa eu diminuir a velocidade da animação da corrente, tá? Fazer o seguinte, pessoal, eu vou abrir o circuito aqui e vou colocar uma resistência em série, tá?
Vamos colocar essa resistência aqui com um valor bem pequeno. Por exemplo, 0,1 ohm, 100 miliohms. E vou reiniciar a simulação. Observem ali, pessoal, que agora aquele fenômeno de ter um valor de offset inicial, ele vai permanecer. Se eu acelerar a minha simulação, vocês vão ver que ao longo do tempo, certo? Devido à constante de tempo desse circuito, o valor da minha corrente, ele tende a ter um valor médio igual a zero. Que no caso aqui é esse gráfico amarelo, tá? E o laranja aqui e verde, quando eu coloco o mouse por cima, é o da tensão. Então observe que aqui, ó, eu tenho aproximadamente aqui, ó, meus 100 volts de pico. Lógico, agora tem uma queda de tensão nesse resistor, né? E a minha corrente, ó, defasada em 90 graus, eu tenho aqui, então, em torno de 16,22 amperes no valor máximo. E olha no valor mínimo, menos 15,6, ou seja, ainda não está 100% anulado o valor do offset. Eu teria que deixar mais um certo tempo, tá? Agora, se eu quero que esse efeito, né, de ele cancelar aí o valor do offset, que é devido ali à constante de tempo do circuito, seja um pouco mais rápido, eu tenho que aumentar o valor dessa resistência série. Só que ao aumentar o valor dessa resistência série, vai causar uma queda de tensão nesse resistor. Tá? Então a gente tem que levar em conta isso também. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 ohm e vou reiniciar a simulação de forma um pouco mais lenta. Olha lá, pessoal, lembre-se, esse fenômeno aqui do offset ele sempre está existindo, só que agora, desde o início, vocês conseguem notar aí que a corrente, que é o gráfico amarelo aí, ele está tendendo a ter seu valor médio nulo. Tá? Ele está ajustando a amplitude porque o gráfico aqui tem um ajuste dinâmico, tá? Das escalas, mas vocês vão observar aqui que se eu passar um pouco mais de tempo, ok? Ó, agora a gente tem aqui, ó, 15,7 amperes de amplitude e no semiciclo negativo, olha, 15,7 negativo, tá? Então isso vai acontecer, pessoal, se vocês não colocarem essa resistência série. No caso desse simulador, ele não permite você colocar uma resistência série já aqui nos parâmetros dele. Alguns já possibilitam, tá? Você colocar uma resistência série, né? Então eu estou mostrando nesse simulador aqui mais simples aí, que é gratuito e atende aí, por questão de animação, ajuda o pessoal a estudar. Agora vamos ver duas outras situações com exemplos numéricos, ok? Mas antes, pessoal, não se esqueçam que na descrição desse vídeo tem um link para você baixar a lista de exercícios, né? Tenta resolver para você ter bastante domínio sobre esse conteúdo que é muito importante em circuitos elétricos. Depois eu vou subir um vídeo com a solução dessa lista para que você confira o teu desempenho, né? Como está indo aí os teus estudos, ok? Vamos lá então. Exemplo 1. Considerando a corrente no indutor como indicam os itens A e B, calcule as expressões para a tensão, sendo o indutor de 20 mH, e esboce os gráficos de V e I. Bom, ali no item A nós temos uma corrente com amplitude de 5 amperes, sendo de 377 T. Vamos começar então, pessoal, calculando aí a reatância indutiva para esse indutor. No caso aqui, nós temos que a reatância indutiva é ômega-L, né? Então devemos pegar ali da expressão a velocidade angular, que é 377 radians por segundo, que multiplica a indutância de 0,2 Henry, resultando aí em 7,54 ohms. A amplitude máxima da tensão será a corrente máxima que multiplica ali a reatância do indutor. No caso ali, a corrente máxima é 5 amperes vezes 7,54 ohms, resultando em 37,7 volts. Ou seja, a tensão será 37,7 volts, sendo de 377 T. Mas como a tensão está adiantada em relação à corrente em 90 graus, temos que a tensão será mais 90 graus, uma vez que a função da corrente está com defasagem zero, né? Ela está a partir ali da origem. Então quem está adiantado aí é a tensão em 90 graus. Observe bem aí no gráfico, pessoal, que a partir da origem nós temos a função crescente da corrente, correto? Partindo de zero, com uma amplitude de 5 amperes, e para a tensão VL ela está
90 graus adiantada em relação à corrente. Isso vai ser sempre assim para o indutor, tá, pessoal? A tensão sempre avançada em relação à corrente. Para o item B, pessoal, note que como a velocidade angular é a mesma, a reatância indutiva será a mesma, uma vez que estamos trabalhando com um indutor de 20 mH. Então, também temos aí 7,54 ohms. Agora, a amplitude da tensão vai mudar, uma vez que a corrente tem uma amplitude também diferente. Temos ali para a corrente 3 senos de 377T menos 70 graus. Ou seja, em relação à origem, a corrente está atrasada em 70 graus, mas a sua amplitude é de 3 amperes. Então, a tensão máxima será 3 amperes, que multiplica 7,54 ohms, resultando em 22,62 volts. E a função da tensão no indutor será 22,62 volts de amplitude, seno de 377T menos 70 graus mais 90 graus. Lembrando aí, pessoal, que a tensão está adiantada em 90 graus em relação à corrente, resultando em 22,62 volts, seno de 377T mais 20 graus. Ou seja, pessoal, em relação à origem, a tensão está adiantada em 20 graus. Mas em relação à corrente, que está defasada em 70 graus, atrasado em relação à origem, temos que a tensão está 90 graus adiantado. Exemplo 2. A tensão em indutor de 0,15 Henry é V igual a 80 seno de 70T. Determine a expressão senoidal da corrente aplicada. Então, nesse circuito, pessoal, temos que a reatância indutiva, que é ômega-L, vai ser ali, no caso, 70 radianos por segundo, que multiplica 0,15 Henry, resultando aí em 10,5 ohms. A corrente máxima será, então, a tensão máxima dividida pela reatância indutiva, né? Aplicação aqui da lei de Ohm, só que em vez de usar o valor de uma resistência, estamos considerando a reatância indutiva. Então, 80 volts dividido por 10,5 ohms, temos 7,62 amperes. Então, agora a corrente terá uma amplitude de 7,62 amperes, seno de 70T, né, menos 90 graus, uma vez que a tensão ali não tem defasagem, ou seja, estamos considerando ela em relação à origem, e a corrente sempre estará atrasada em relação à tensão 90 graus. Por isso ali temos que a corrente é menos 90 graus. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tá? Não esqueça de baixar a lista de exercícios na descrição desse vídeo, tá, pessoal? E também de comentar dizendo se teve alguma dúvida, crítica ou sugestão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e verifique a inscrição no canal, ok? Forte abraço e até a próxima aula.